Como que a gente ensina uma criança a respeitar os próprios limites se a gente não sabe olhar para os nossos limites? A gente não sabe reconhecer os nossos limites. Quando a gente era criança e a gente falava, eu não quero tal coisa, ou eu não gostei de tal comida, ou a gente expressava qualquer tipo de opinião que delimitava um limite. E a gente era calado, a gente era silenciado, a gente aprendeu a se desconectar desse limite. Você, o bebê, né, a gente quando pequeno, a gente nasce conectado com as nossas necessidades fisiológicas. O bebê chora quando ele precisa comer, o bebê chora quando ele vai trocar a fralda. A gente tem essa conexão muito próxima com as nossas necessidades. Mas a gente aprende ao longo do caminho a se desconectar disso tudo e se conectar com o limite do outro, com a vontade do outro, e é sempre sobre o outro. E agora que a gente, né, tá nesse papel e precisa colocar limites nessa criança, o que a gente sabe sobre limite? O que a gente sabe sobre qual é o meu limite para que eu fale para minha criança, olha, esse aqui é o limite, esse é o limite da mamãe. A gente não sabe nada sobre isso. É por isso que a gente perde a paciência, é por isso que a gente perde a cabeça. A gente não precisa de mais paciência, a gente precisa entender onde está o nosso limite da paciência. Tá tudo bem você não ter a paciência eterna. Eu não tenho, ninguém tem, mas eu sei, olha, o meu limite tá aqui. Se você passar daqui, filho, você vai estar ferindo o meu limite. E o que eu faço? Eu vou punir a criança quando ela ultrapassa meu limite? Não, eu vou entender que eu preciso me afastar antes que eu viole o meu próprio limite. Então o limite ele é muito mais sobre nós, sobre a gente respeitar quem a gente é, sobre a gente se conectar com os nossos próprios limites do que punir o outro por entrar no nosso espaço. Você delimitou o seu espaço? Você realmente comunicou quais são os limites ali? Eu vou até aqui, a partir daqui você não vem. E aí não é sobre você, é sobre mim. A gente não aprendeu a fazer isso, a gente não aprendeu a falar não, a gente não aprendeu a falar não quero, não vou, não estou afim, porque a gente não foi ensinado a fazer isso. Que no nosso sistema que a gente foi ensinado, aquele sistema do mundo que não enxerga, não valida a criança, a gente não foi ensinado a ter limites. A gente escuta muito e com certeza já escutou, vocês já escutaram de pais, de professores, você precisa de limite, criança precisa de limite. Mas da maneira tradicional que a gente foi conhecido, que a gente foi criado, né? Os limites impostos pelo medo, os limites impostos no sentido de se não fizer vai ter uma punição, ou se eu não fizer isso eu não vou conseguir aquilo. Esses limites não fazem sentido, eles ferem o nosso próprio limite, os nossos limites assim de dentro, o meu limite emocional. Eu não aprendi nada sobre limite. Eu tive medo do que estavam fazendo comigo, né? Eu reagi a uma violência, seja física, emocional, psicológica, mas eu não aprendi nada sobre limite. E aí a gente fica nessa de bater, a criança precisa ter limite, a criança precisa ter limite. A criança precisa aprender sobre os limites. Ela precisa, em primeiro lugar, aprender a respeitar os próprios limites dela.